Olá, amigos, de volta do nosso intervalo. Agora, o momento doce do programa Papo Gourmet com Gil Ribeiro, aqui no Cozinha Mil, no Centro de Formação do Cidadão, não é isso? Isso aí. Namorada do Sol, correto? Dessa vez está perfeito. Gil, o que você vai apresentar para a gente hoje aqui? Hoje a gente vai fazer uma ideia muito bacana de biscoitos decorados, uma massa super facinho que dá para fazer em casa com as crianças ou dá para ganhar um dinheirinho, agora que a Páscoa está chegando aí, uma ideia bem bacana. E eu já falei para o nosso telespectador que você já vai lá no nosso programa dar ideia de Páscoa, não é isso? Isso, a gente vai fazer uma aula bem legal de ovo de Páscoa. De ovo de Páscoa, gente, não percam esse dia lá no programa Papo Gourmet, tá? Que a Gil Ribeiro vai estar lá fazendo isso. Hoje aqui, você já soube que esse pessoal que esteve aqui hoje já fez o bolo, o bolo... Que a gente fez semana passada. Semana passada. Uau. Quem foi que fez o bolo? Não está aqui ainda, né? Mas esteve aqui de manhã cedo e disse que ficou maravilhoso. Muito não trouxe nem um pedacinho pra gente, Gil? Sempre acontece. Sempre acontece isso, mas enfim. Os ingredientes são básicos, né, Gil? O que você vai usar? Muito simples, eu vou usar farinha, amido de milho, açúcar, ovo e manteiga. Super fácil. Super fácil. Faz isso, vai ao forno. Vai ao forno, a gente vai assar e tem vários jeitos de decorar. Tem várias formas que você tem, cortadores. Açúcar. Enfim, qualquer um pode fazer, né? Qualquer um. Hoje a gente vai fazer com a criançada aqui. Hoje a criançada vai se divertir aqui, gente. Depois o Márcio vai dar uma geral aqui no pessoal que já esteve aqui de manhã cedo. Fizemos uma parte do programa de manhã. Vamos fazer agora com a Gil e vou depois arrematar com um pouquinho da parte da manhã que o pessoal não estava, mas eu guardei para eles. Então tá. Então vamos fazer isso, Gil. Então, boa sorte aí. Vamos agora aguardar você destruir aqui no doce. Muito Tá obrigada. todo mundo louco para fazer isso, Então, gente. Meu nome é Júlia, eu sou confeiteira há 3 anos e meio, vai fazer 4 anos. Eu fazia faculdade de engenharia em Resende. E um belo dia eu fazendo chocolate para vender na faculdade, para ganhar um dinheirinho extra, porque meu pai não me dava dinheiro. Você tá na faculdade, você quer ir para as festas, você quer passear. Meus pais não tinham condições, me bancavam lá e tipo, é o suficiente. Aí eu comecei a fazer cone trufado, uma casquinha de sorvete recheada para vender. E eu sou péssima vendedora. Eu sou aquela pessoa que se pudesse enfiar embaixo da mesa e se esconder é melhor. Se ninguém souber da minha existência é melhor. Eu não sei nem como é que hoje em dia eu consigo dar aula. Aí eu falei, bom, vender para o público não vai dar certo. Eu ficava sempre esperando alguém perguntar se eu tinha, nunca oferecia. Cheguei na cantina e falei, então, eu vendo isso aqui, será que a gente pode colocar aí? A mulher adorou o cone, a moça da cantina, e eu passei a vender 70 cones por semana, uma semana ruim. Por uma faculdade que tem, sei lá, na época uns 400 alunos, só tinha engenharia de produção. Então eram todos os semestres, mais de um curso só. 70 cones por semana era coisa pra caramba. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma época que eu virava a noite fazendo chocolate, ao invés de virar a noite estudando. Em faculdade de engenharia, se você não estudar, não tem jeito. Virei pro meu pai e falei, então, o negócio tá crescendo, comecei a fazer bolo, acho que eu vou voltar pra casa da minha mãe, em Três Rios, e vou viver disso. Meu pai, você tá maluca? Como é que você vai largar uma faculdade, numa faculdade pública, uma universidade pública, vai se formar engenheira para ser boleira, confeiteira? Não vai dar certo, você não vai ganhar dinheiro. Eu falei, ó, não tá bom, não tô feliz aqui. Ele não teve muita escolha, minha mãe super me apoiou e eu voltei. No início foi um fiasco, né? Mas assim, terminei o semestre bonitinho, passei em todas as matérias, falei, se nada der certo, eu volto com o rabo entre as pernas e vou terminar minha faculdade. Nos primeiros, sei lá, 6 meses, ninguém me conhecia em Três Rios. Não vendia um bolo por semana. Falei, ai, o que eu fui fazer da minha vida? Eu tava ganhando uma grana lá, que eu tinha começado a fazer bolo, já tinha conquistado uma clientela, para vir para Três Rios e ninguém me conhecer. Aí eu fiz algumas parcerias com cerimonialista, fui apresentando meus produtos, fui pra praça, comprei uma bicicleta rosinha, coloquei na praça vendendo doce, aí bombou, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Então, hoje em dia, em julho faz 4 anos que eu vivo disso. Moro com a minha mãe, mas todo o dinheiro que eu ganho,
é exclusivamente da confeitaria, né? Inclusive as aulas. O que é isso? O que eu quis dizer com isso? Que eu acho que assim, quando a gente quer alguma coisa, né? Porque hoje em dia a gente sabe que essa crise, apesar de já ter dado uma melhorada, o negócio está feio para todo mundo, as coisas estão muito caras. Às vezes a gente tem que cuidar de filho em casa, não tem tempo de trabalhar fora. Comecem dentro de casa, comecem do pouquinho. Semana passada a gente fez um bolo em formato de um coração, que é um bolo que está bombando hoje em dia. Chama number cake, é uma técnica russa que começou na Rússia e aí foi ganhando público. Hoje a gente vai fazer biscoito decorado. Um ovo, 200 gramas de margarina. O ideal é que seja manteiga, mas manteiga é caro. Não tenho dinheiro para comprar manteiga ou não quero comprar manteiga, meu cliente não vai pagar, porque tem isso. Você tem que saber, quando você faz para vender, você tem que saber o que seu cliente paga ou o que o seu cliente não paga. 200 gramas de manteiga ou de margarina são 4 colheres cheias. Não é aquela abarrotada, mas é aquela que dá um volume, tá? 4 colheres. 1 xícara de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo e meia xícara de amido. Não tem amido? Pode fazer com farinha, mas o amido dá a textura, então vai fazer com que ele desmanche na boca. A gente está usando aqui, alguém já conhece, alguém usa farinha de trigo 1000? Não? Uma, mais alguém? 2, 3. Ah, tem um pessoalzinho que usa. Agora eu vou contar uma novidade. Oi? Ah, é? Aí, ó. Vocês sabiam, essa farinha geralmente é a mais barata que tem no mercado. Não sei se vocês já perceberam. É a farinha de melhor qualidade que tem no mercado. E não estou falando isso como, é culinarista do Bramil, está inventando coisa. Não, eu estou falando como confeiteiro. Essa farinha aqui é uma farinha de trigo tipo 4 zeros. Tipo 1, 4 zeros. Eu falo que o único lugar que o zero vale muito é na farinha. O que é uma farinha 4 zeros? Quando a fábrica colhe o trigo, queima para sair a casca e moe o grão, tem uma porcentagem de cinza que é permitido. Quanto mais cinza tem no grão que vai ser moído, menos zeros a farinha tem. Mais escura, mais grossa, mais impureza ela tem. Quanto menos cinza, então quanto mais eles conseguem separar o grão das cinzas, mais zero ela tem. Mais fina, mais pura, mais branquinha ela é. Vou misturar. Vou começar pela margarina, o açúcar, bato tudo na mão, não precisa de batedeira. Só bater até dar uma clareada, já coloco o ovo. Se for manteiga, a manteiga você tira da geladeira e deixa ela chegar no ponto de pomada, que é aquele ponto que ela não está muito mole, mas ela já está macia. Se for margarina, pode bater com ela gelada, tá? Bati o ovo, só até incorporar e eu vou para a farinha. 2 xícaras e meia. Junto com a farinha, antes de misturar toda a farinha, eu vou colocar o amido. E aqui, para saborizar a minha massa, eu vou colocar uma colherinha de essência de baunilha. Você pode saborizar a sua massa com essência de baunilha, com canela, com raspas de laranja, raspas de limão, gengibre em pó. Ao invés do açúcar branco, se você quiser colocar, sei lá, um açúcar mascavo e fazer um biscoito de especiarias, você pode colocar cravo, canela em pó, essas coisas, tudo pode ser misturado nessa massa. Estou colocando uma colher de chá. E aí eu vou mexer. Vai chegar num ponto que vai ter que ser na mão. Eu vou lavar minha mão de novo rapidinho. Colocou a mão, acha que ela está muito grudenta, vai polvilhando farinha de pouquinho em pouquinho. Cuidado para você não colocar muita farinha, para ela não ficar dura. E aí seu biscoito vai quebrar o dente da criança. E eu não estou brincando, fica duro.
Qual o ponto dela? Vou colocar um pouquinho mais. O ponto, ele fica macio, ela fica bem macia, mas ela não gruda na sua mão, ó. Tá vendo? Não gruda nada. Eu vou passar um pedacinho para vocês colocarem a mão. Qual a dica aqui? Qualquer massa... Vocês sabem como é que faz, sei lá, manteiga sem lactose? Sabe como é que tira a lactose da manteiga? A gente pega um banho-maria, esquenta uma água, coloca um pote dentro da água e coloca a manteiga lá, deixa descansando por, sei lá, 1, 2 horas naquela água quentinha. A manteiga, ela vai separar a gordura do leite, o leite fica embaixo. Então é assim que a gente tira. Aí depois a gente coa toda a gordura e deixa o leite, que é o que tem a lactose, lá no fundinho. Quando a gente mexe muito uma massa amanteigada, massa de empada, essa massa assim, massa de torta de limão, a gente faz essa separação na mão. A gente vai aquecendo a manteiga ou a margarina e aí vai separando a gordura do restante líquido da massa. Isso não é legal, porque a manteiga, a margarina é uma emulsão. O que é uma emulsão? É quando a gente bate alguma coisa com gordura muito e ela se torna um creme. Quando a gente faz uma maionese, a gente não coloca o leite ou o ovo lá e vai despejando o óleo até aquilo ficar bem cremoso? É a mesma coisa. Então, quando eu aqueço a margarina, eu derreto a gordura dela e ela sai toda na minha mão. Só que isso é prejudicial para a minha massa, porque ela perde a textura. A manteiga, a margarina é que dá aquela textura de crocante e derrete na boca. Quando a gente mexe muito e ela solta o óleo, ela perde essa textura, ela fica dura, porque aí só sobra o açúcar. Tá? Então, mexeu, vi que tá toda a minha farinha homogênea, paro de mexer e coloco na geladeira. Ainda mais o dia como está muito quente, eu vou até tentar cortar um pedaço aqui com vocês, mas o ideal é manter na geladeira, pelo menos põe no freezer meia horinha e trabalha, corta ele gelado. Vai ser muito mais fácil de você tirar uma figurinha decente, né? Uma figurinha sem quebrar. Aqui eu vou tentar fazer assim, mas eu já sei que não vai dar muito certo. Por que eu uso um saquinho? Primeiro, para não grudar em lugar nenhum. Segundo, que essa massa é amanteigada. Se eu fizer isso em cima da minha bancada, eu vou ter gordura pro resto da semana para tirar de lá. Então, coloco a minha massa no meio, fecho e venho com o rolo. Júlia, não tenho rolo. Gente, se não tiver rolo de macarrão em casa, usa uma garrafa. Uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja que não seja com ondinha. Olha lá. O jeito é fazer, depois você compra um rolo. Abro com cuidado, sempre do centro para fora, tentando manter uma espessura, um tamanho certinho, para não ficar com um biscoitinho. Ah, quero fazer tudo num padrão, sem ter muito que me preocupar. Pega 2 palitos de churrasco, coloca um do lado do outro aqui e abre com a base do palito. Por quê? Porque o seu rolo nunca vai passar o palito. Então o seu biscoito vai abrir todo num tamanho só. Abri, tirei meu plástico, não sujei meu rolo, não sujei minha mesa, ele não grudou. Vou cortar. Você pode untar uma assadeira. Como a massa é bem amanteigada, eu acredito que ela nem grude. Geralmente, eu coloco uma folha de papel manteiga, tá? Para não sujar a assadeira também. Porque quando a gente está numa produção em massa, tipo, você tem que fazer 100, 200 biscoitos num dia, quanto menos você sujar as coisas, melhor, porque menos você vai ter que limpar depois, tá? Então, eu vou colocando aqui. Tem uns cortadores, esses daqui são de plástico, tem de metal, tem bonequinho. Isso hoje em dia, gente, antigamente isso daqui era caríssimo, um jogo de cortador era 30, 40 reais. Hoje em dia você vai na Casa e Vídeo, quando está na promoção, R$ 5,99 você compra toda a coleção de estrelinhas, toda a coleção de coraçãozinho. Ah, não tenho, quero fazer para o aniversário do meu filho amanhã, não tem cortador. Faz o biscoito redondo, corta com copo.
Entendeu? Aí decora do jeito que você preferir, porque na hora de decorar com glacê, você pode fazer estrela, pode fazer lua, na mão livre você pode fazer o que quiser. Não tem cortador? Corta redondo com copo, acha alguma coisa em casa, um potinho que dê pra cortar quadrado. Vou fazer a estrelinha que é o mais fácil aqui. Cortei com cuidado. Ele provavelmente aqui vai quebrar. Ah, não quebrou. Se ele tivesse gelado, eu não teria tanto trabalho, tá? Eu ia tirar ele gelado e já ia colocar na forma. Então, quando ele tá mais molinho, o ideal é que você tome cuidado na hora de tirar. Vou usar para decorar. Vou usar um glacê real pronto. O que é o glacê real? É o merengue, que é a clara em neve, batida com muito açúcar. Aconselho fazer a clara em neve em casa? Não. Por quê? Primeiro, a clara tem que ser crua. Aquele bolo molhadinho, nem tentem. Porque qualquer umidade que entra nele derrete. Então isso daqui a gente decora bolo de pasta americana, faz aqueles detalhes bonitos. Ele indica aqui que você bata na batedeira até dobrar de volume e ficar fofinho. Como para o biscoito eu não uso batedeira porque eu preciso dele fluido, dele mole, eu misturo na mão mesmo, tá? 50 colheres de sopa, que dá 500 gramas, para 80 ml de água, que é um pouquinho mais que um copo de café. Mas aí como a gente não vai bater, a gente não precisa seguir a linha, essa quantidade de água, a gente vai acabar colocando mais porque a gente precisa dele molinho. Ó, a partir desse ponto é que eu vou começando a colocar a água de pouquinho em pouquinho até eu chegar na textura bem fluida que eu quero. Ó, se eu pegar esse um pouco mais firme, eu vou ter um glacê real de contorno. O que é o glacê real de contorno? Quando eu quero estipular um limite para o meu desenho. Por exemplo, vou fazer, sei lá, algum desenho que eu tenha que fazer várias cores diferentes num desenho, vários detalhes, vou fazer o rosto de algum bichinho. Então eu preciso estipular contorno para que um glacê não manche o outro. Então eu uso um glacê mais firme. Dica na hora de assar. A hora que você vê que começou a dourar a bordinha, mas é dourar aquele levemente dourado, você pode tirar. Na hora que você tirar, ele vai estar um pouquinho mole, né, vai estar macio, mas assim que ele esfriar, ele já fica durinho de novo, porque o açúcar cristaliza.